Olá, você está no canal Verônica Pinheiro Responde e eu sou Verônica Pinheiro. E o assunto de hoje é minha cura. Onde está a minha cura? Bom, para que nós possamos falar desse assunto, eu tenho que explicar para vocês um mito da mitologia grega. Eu vou falar sobre o mito de Quiron. Nosso mapa astral, ele traz nossos planetas pessoais, mas ele também traz alguns asteroides. Um desses asteroides é Quiron. Traz o Vertex, também, que é um outro item muito importante. Traz Ceres, além da Lilith, que é também muito importante. Mas Quiron, ele é um dos principais. Onde está Quiron, está a nossa cura. Como assim? Cura. É que todos nós temos uma ferida aberta. Sabe ferida quando você cai e se machuca? Pois então, você nasce com essa ferida. Portanto, você nasce machucado. Quando você aprende a lidar com esse machucado, entende o que provoca esse machucado, o que mantém o machucado aberto, quando você entende isso e você começa então a limpar o machucado, começa então a fechar o machucado e cicatriza. Neste momento, você se torna expert de si mesmo, ou seja, você torna-se mestre de si mesmo naquele assunto. E aí então você começa a ajudar o outro. Mas de qualquer maneira, várias vezes você é procurado por aquele assunto. E aí, às vezes, é a oportunidade de você pensar. Quando você está ajudando o outro, está pensando sobre si mesmo. Bom, mas para entender isso, nós vamos ao mito, certo? Bem, esse mito é assim. Quiron é filho do deus Crono com a ninfa Fia. O que acontece? Saturno, que é o deus Crono, o deus do tempo, ele era, como todo deus, né, no Olimpo, infiel. E tinha uma ninfeta linda, maravilhosa, que ele queria. Só que ele, vocês imaginam, ele não era legal, ele era velho e feio, assim, digamos, né, para a ninfa. Né? De repente, ele podia ser até muito garboso, né, como um deus muito potente, mas para a ninfa, ele não era nenhum padrão de beleza. E o que ele faz? Ele pega, ela gostava muito de passear pelo bosque, de passear pelos campos, eu adorava cavalo. Então ele se transforma num cavalo lindo e maravilhoso, onde essa ninfa se encanta por esse cavalo. E aí, num sonho, né, lá nos devaneios, eles mantêm relações e ela engravida. Só que o que acontece? A deusa de Reia descobre e amaldiçoa. Ela amaldiçoa este ventre dela, né? Diz que ela vai, naquele ventre não nascerá uma criança, nascerá uma besta. E o que acaba acontecendo? Nasce Quiron, que é um centauro. Todos os outros centauros eram filhos de Y, então todos os outros centauros usavam muito instinto. Quiron, então nasce Quiron, e a ninfa não consegue conviver com aquela imagem. Com a imagem, um centauro. Né? Você imagina você grávida de um centaurinho. Nasce um centauro, o que você faz? Bom, depende, né? Existem pessoas que têm um coração materno tão grande que vão acolher. Tem outras que não. E é o que acontece. Ela não aguenta conviver. Primeiro porque ela não foi consultada, né? Ela foi enganada. Então não era fruto de amor, era fruto de uma ilusão. Certo? Então ela não quer, ela rejeita. E ela coloca ele, então, para sobreviver na floresta. Porque normalmente os mamíferos pegam outros mamíferos, né? Aí a gente tem até a história de Tarzan que comprova isso, né? Que é criado pelos macacos. Então o que acontece? Nesse mito, o que vai acontecer? Zeus, Apolo, fica porque ele é Deus também, né? Ele é um Deus e eles sabem tudo que acontece. E ele vê aquilo e diz, não pode, assim, um filho de um Deus ser criado ao relento ou deixado para morrer. Então, Zeus, que é Deus Apolo, vai e adota o Quiron.
e ensina para ele as coisas, artes, medicina, arco e flecha e toda a sabedoria do Olimpo. Então, o que acaba acontecendo com ele? Ele cresce aprendendo aquilo, ele é protegido direto de Deus Apolo, e ele fica encarregado, então, de ajudar os atletas. Então, ele ajuda muitos deuses no arco e flecha, e ensina, e as artes, inclusive na arte da conquista, porque tem muitos deuses que têm força física, mas não tem muito intelecto. Tem uns que têm intelecto e não tem força física, outros têm beleza, né? Enfim. E ele vai ajudando. Nisso, Hércules, que é um semideus, está exigindo, né, de Zeus, que ele quer ser também um deus. Então, ele ganha 12 trabalhos para fazer. Essa história é muito famosa, né? Os 12 trabalhos de Hércules, que na época nem se chamava Hércules. Ele vai se chamar Hércules depois, tá? Bom, o que acaba acontecendo? Apolo chama ele e diz assim, chama Quirón e diz: tu poderia fazer um favor, uma gentileza, de ajudar o nosso Apolo, nosso Hércules, que era Alcides na época o nome, tá? E aí ele diz assim, sim, posso fazer. E aí o que acontece? Ele, durante essa trajetória, tá? Ele é ajudado, né? Então, Hércules é ajudado por Quirón e outros personagens. Só que tem um detalhe, o Quirón fazia tudo para todo mundo e não recebia nem um muito obrigado. Então, ele tinha um grande problema, porque ele se sentia rejeitado, abandonado e não se sentia reconhecido, mas também não reconhecia, porque ele foi adotado por um deus e também não reconheceu, certo? Vai anotando aí tudo o que precisa saber. Então, o que acaba acontecendo? Ele ajuda, né, o Hércules, e com muita dificuldade ele ajuda, ele deixa ele até o fim. Quando ele tá no fim, ele vem com alguma salvação para ele. Bom, quando Hércules chega no final dos 12 e é reconhecido como um deus, Quirón está afastado. E Hércules está lá naquela coisa, sabe quando a gente ganha um prêmio, que todo mundo vem e abraça a gente fica numa euforia. Ele está numa euforia com os centauros. Quando o Hércules venceu a Hidra é um monstro de várias cabeças. Quando tu corta uma, nasce mais duas, aí sucessivamente. Quando ele mata, né, quando ele fere a Hidra pela primeira vez, ele molha as flechas na cabeça da flecha, no veneno da Hidra. Então, todas as flechas de Hércules são envenenadas pelo veneno da Hidra. E assim ele matou muitos durante essa história dele dos 12 trabalhos. E nisso ele tá ali brincando, coisa e tal, e por descuido, a flecha de Hércules vem para o joelho de Quirón. Só que ele é filho de Deus, de um Deus. Ele é imortal. Então, ele é flechado no joelho. Quando isso começa a acontecer, ele não consegue curar nunca aquela ferida. Ele fica numa ferida aberta. Então, ele manca, né? Ele fica com aquela ferida aberta. Pensa, uma ferida no joelho. Manca. Qualquer coisa na perna da gente, a gente manca, na mão, qualquer ferida no corpo, certo? E ele fica com aquela ferida aberta. E ele é reconhecido, todo quando ele passa, olha lá, aquele é o cara que ajudou o centauro, que ajudou Hércules, ó, tá mancando. Então ele é reconhecido por essa ferida. Então, o que ele acontece? Ele não suporta mais viver nessa agonia e vai, então, pedir ao rei Hades que o receba no submundo. E aí o que acontece? O rei Hades atende, né? Porque só que quem vai aos mundos dos mortos de lá não volta. Então ele morreu no submundo. E como reconhecimento, os deuses então elevaram seu nome aos céus e ele foi tido como um asteroide na constelação de Sagitário. Bom, desse mito, o que nós podemos tirar? A primeira lição é essa. Na casa onde está o seu Quirón, você tem uma ferida aberta. Aqueles assuntos daquela casa são problemas para você, porque você se doa, você se entrega, você age, você se dedica e não é reconhecido. E é tudo o que você quer. Um muito obrigado. E não acontece, esse muito obrigado não vem.
Então, o que que acaba acontecendo? Você fica magoado, fica machucado. Então, e assim também é com a energia do signo também, tá? Tanto o signo quanto as casas. Mas o que que acontece? Daí nós temos que recorrer ao espiritismo para poder entender também esse mito. Quando nós vivemos numa encarnação, nós fazemos coisas boas e coisas ruins. As coisas boas se revertem em bônus para nós, tá? As coisas ruins se revertem em débito. Então, quando você morre, desencarna e tem que voltar de novo, as coisas boas vêm em bônus, naquela sorte. Sabe quando a pessoa acerta a loteria? Esse é um bônus. Mas tem os débitos. Então, o que você precisa? Ressarcir o seu débito. Então, quando você tem que ressarcir o seu débito, você tem um dever. Tem um dever. Simples assim. E quando a gente deve alguma coisa, a pessoa tem que agradecer porque a gente pagou? Não. Tu tá devendo mesmo, né? A tua obrigação é pagar. Então, o cara não precisa te agradecer porque tu teve a honradez de pagar o teu débito. Certo? Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos que fazer da onde queiram estar no nosso mapa. Que nós temos um dever com aquele assunto, um dever com aquela matéria, porque em outro setor, no momento da vida pretérita, na outra encarnação, nós agimos de uma maneira equivocada. E resultou num débito, tá? Bom, outra coisa, vocês podem ver, Quiron foi adotado pelo Deus e não reconheceu isso em nenhum momento. Assim acontece conosco. A gente reclama que não tem reconhecimento num setor, mas tem 11 setores da nossa vida no mapa, certo? O mapa tem 12 setores. Então, em outros 11 setores eu sou ajudado. Será que eu reconheço? Eu tô sendo também, né? Eu tô sendo o algoz de alguém também em outro lugar. Quando uma pessoa faz uma coisa pra mim que eu acho que ela fez porque ela devia, merecia, eu não reconheço também. Então é um ciclo. Tu não reconhece e não é reconhecido. Só que assim, ó, se tu se sente machucado, magoado, tu também machuca e magoa alguém também, né? É bipolar o negócio aí. Bom, então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nesse setor você tem que... Aí, uma coisa que o espiritismo chama altruísmo. Você faz pelo prazer de fazer ou pelo dever de fazer, sem esperar nada em troca. E aí nós temos um problema sério de ego. Porque o nosso ego exige reconhecimento. O nosso sol, a nossa identidade, nós só somos felizes quando alguém diz, olha que lindo, parabéns, se esforce mais, continue assim. Né? Inclusive existe uma receita aí até, né? Uma receita. Quando tu tá numa empresa, tu tem uma receita. Quando tu tem que falar alguma coisa desagradável de uma pessoa, qual é a receita? A receita é o tal de sanduíche, né? Tu fala uma coisa boa da pessoa, tu fala a coisa que tu quer que aquela pessoa conserte e fala outra coisa boa. Porque daí ela sabe que ela tem que melhorar, mas ela diz assim, olha, quando tu for perguntar, tá aí, o que o chefe disse? Falou isso. O ruim ele não disse. Só que isso não te leva a um estado de excelência, isso não te leva a acertar, isso não te leva a um lugar melhor na vida. Tu vem com esse Quiron para que tu aprenda com ele. Tu aprenda com essa ferida. Tu aprenda, inclusive, a ajoelhar. Se lembra que ele tem a flecha lá no joelho? Pois é, ajoelha. Orgulho. Se dobre a circunstância. Se tu se sente injuriado, injustiçado em algum setor da tua vida, seja pessoal, seja na família, sabe? Na casa da família, em que não é reconhecido, o que acaba acontecendo? Não adianta, por mais que você faça, eles não vão reconhecer. Então, você faz por quê? Você faz porque você está buscando reconhecimento ou porque é seu papel? Então, por exemplo, você tem... Vamos falar pelas casas e pelos signos, certo? Na casa 1, que é uma casa de regência de Áries, aí está a sua individualidade, aí está a sua iniciativa, aí está o seu eu, tá? O eu que você... mostra para os outros e o eu que os outros enxergam. Então, nesta casa, o que essa pessoa que tem Quiron aí dentro tem um problema sério? Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser o primeiro em tudo. Então, ele é aquele que
Ele não se esforça para ser o primeiro, ele quer que as pessoas chamem ele para ser o primeiro. Então ele quer que soem trompetas, sabe? Eu vou receber uma pessoa aqui na minha casa, então eu sou trompetas quando ela entra. Esse é. Só que não é assim, né? Você vai à casa de alguém, pronto, você não precisa ser anunciado, certo? Na casa 2, a casa de touro, é a casa dos valores, é a casa do dinheiro. Aí a pessoa tem problema sério com dinheiro, não consegue ter dinheiro emprestado, não sabe lidar com dinheiro, nem seu, nem dos outros, né? Nem quer lidar com dinheiro, nem quer lidar, quer trabalhar da maneira que quer, né? E ainda tem isso, ainda não quer receber ordens, né? Tem um problema sério com ordens aí dentro. E um problema de valores. Então, quando alguém vem de fora e diz que ela tá errando, ela não aceita. Não aceita e se acha injustiçada. Que, afinal de contas, não tá entendendo o que eu tô fazendo? Não, tu deve estar errando em algum lugar. E existe alguém que tá fazendo o favor de te avisar. Né? Mas o ego não deixa, mas deixa pra lá. Na casa 3, nós pegamos aí a casa de Gêmeos, a casa da comunicação. Então, essa casa, ela traz que a pessoa, ela se expressa e ninguém entende. Por quê? Porque normalmente essa pessoa tem intenções por trás da sua fala. E ela fala de uma maneira que ela acha que as pessoas estão entendendo o que ela quer. Mas não, ela distorce, né? Ela distorce. Só que não é consciente isso, tá bem? Não é consciente. O que acaba acontecendo? Qual é o indicativo aqui? O indicativo aqui é a pessoa, ela ser coerente com o seu pensamento e a sua comunicação. Então, você quer água. Vou dar um exemplo. Você quer água. Me veio aqui que eu tenho que dar um exemplo disso aí. Você quer água. Então, você vê uma pessoa perto da cozinha. Tu tá aqui e a pessoa tá lá na cozinha. Daí, tu quer água. Daí, tu diz assim... sabe, falando, tô com uma sede. A pessoa fica olhando pra ti. Aí tu vai perguntar pra pessoa, tu não tá entendendo o que eu tô te falando? Aí a pessoa vai olhar, tá com sede? Sim, mas tu tá bem pertinho aí, tu não pode me alcançar um copo d'água. Ah, bom, tu quer um copo d'água? Então pede. Olha, eu quero um copo d'água, não precisa dizer que tu tá com sede, entende? Então essa comunicação é isso que eu falo, quando eu falo que tem uma coisa por trás, entendeu? Não é uma coisa ruim. A pessoa que tem Quiron na casa 3 quer que os outros adivinhem o seu pensamento. E, de preferência, ele gostaria, essa pessoa, homem ou mulher, não gostaria nem de falar. Ela gostaria de ser adivinhada, né? Todo mundo tem que andar com uma bola de cristal com essa pessoa. Né? Então, bom, na casa 4 é a casa da família. Então, o que acaba acontecendo? Aí, a mãe, pai, os irmãos não valorizam as suas atitudes. Mas você não deixa de fazer, você não se nega, você pega e faça. Tua mãe manda tu fazer uma coisa, tu faz. Teu pai, tu faz. Todo mundo tu faz e tu tá sempre fazendo. E tu não é reconhecido por isso. Por quê? Para as pessoas, tu não faz mais que a tua obrigação. Só que tu não vê desta maneira. Né? Só que aí, aquilo que eu disse, você tem débitos passados. Então, provavelmente, numa outra encarnação, você deixou a desejar nesse setor, não fez o que tinha que fazer. Bem pelo contrário, deixou todo mundo na mão e hoje você está pagando esse débito. Então, gratidão por as pessoas me pedirem para me fazer as coisas nesse setor. Na casa 5, você tem o setor da identidade. Então, aí tu tem um problema muito sério com a tua identidade. Então, as pessoas não se percebem o que são, as pessoas não percebem como a sua identidade se expressa no mundo. Né? Uma pessoa assim que troca de nome, por exemplo. Você já viu as pessoas que trocam de nome? Né? Não, agora eu sou tal nome. Não, agora eu sou tal nome. Não sabem nem a que vieram. Não sabem o seu lugar ao mundo. Tá? Na casa 6, nós temos aí um problema sério, porque é a casa da saúde, e a casa do emprego, a casa do trabalho, a casa da saúde, inclusive a casa dos terapeutas. Então, nessa área aí, o que acaba acontecendo? A pessoa, ela tem um problema com alimentação, ela pode ter uma alimentação exagerada ou falta de alimentação adequada. Também na área do emprego, também ela vai se esforçar muito e os colegas de trabalho não vão reconhecer, só que daí é mais um serviço, tá? Não é carreira aí.
E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ela vai descontar na comida. Provavelmente a comida não será saudável, tá? E ela vai ter sérios problemas de entender, tá bem? Na casa 7, a casa das amizades, das parcerias, né? Então é a pessoa que a relação que ela tem é de subveniente com relação e submissão, né? Em relação aos seus, ela tá sempre servindo os amigos, né? A casa dela é cheia, todo mundo vem, come, vai embora, tá? Vem, come, vai embora. Mais ou menos isso. E ela se sente bem, mas ela não é reconhecida por isso. Mas ela tá sempre chamando na ilusão de que vão de reconhecer. A casa 9, a casa 8 é a casa dos relacionamentos, casamento. Então, o marido e mulher aí tem problema muito sério que tem Quiron. Por quê? Porque o marido não vai reconhecer os dotes da mulher no casamento e a mulher não reconhece os dotes do marido em relação a ela, né? Em relação a eles. É o marido que trabalha, chega em casa e tem que fazer janta. Pensa. A mulher trabalha e o cara é o seguinte, né? Come a comida, nem diz, que comida maravilhosa, não. Se tu não fizer, eu vou comer no bar. Certo? Na casa 9, a casa dos estudos superiores, é uma pessoa que demora para saber o que quer. Também tem um problema também com as instituições de religião. Pode tentar entrar em uma instituição e não ser aceito, né? Pode tentar querer o lugar, né, do chefe da instituição, também tem isso, tá? Então aí, e tá sempre em busca de um conhecimento, tá sempre fazendo pergunta por quê, ninguém responde, tá? Pode ter esse problema também. Na casa 10 é a casa da carreira, então é o cara que trabalha, ou a mulher que trabalha para ser promovidos, e nunca serão. Porque você serve de degrau para o próximo. Tá? Serve para degrau para o próximo. Então não vai ser. Mas vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo excelente profissional. Não será reconhecido como tal, né? Mas não será demitido. Tá bem? Agora, claro que se tu ficar muito revoltado, tu vai pedir demissão. Na casa 11 é a casa dos grupos. Ali naquele lugar ali tem que ensinar, tem que fazer, mas a pessoa não consegue, ficar braba quando as outras pessoas não reconhecem, quando não tá escutando o que ela tá falando, ela fica indignada. Todo mundo tá escutando, tem um se mexendo, ela se irrita com aquele que tá se mexendo, ela não entende que ali ela tem que servir, explicar quantas vezes for necessário, interagir, ser altruísta mesmo, né? Se colocar à disposição de verdade, abrir o coração, sem esperar nada em troca. Essa é a questão do Quiron. Você serve sem esperar nada em troca. Bom, na casa 12 é uma casa de extrema seriedade. Porque a casa 12 nós estamos falando com a casa natural de Peixes e de Netuno, a casa da espiritualidade. Aqui você precisa, já sem Quiron aqui dentro, a doação é a palavra-chave. Ok? Sem Quiron. Com Quiron dobra. Com Quiron é o seguinte, tu vai trabalhar, tu vai te esforçar e tu vai estar como se tivesse 24 horas sempre em serviço inesgotável de agir. Tá? Então assim, aqui não é casa de terapeuta, eu quero explicar. Terapeuta é casa 6, então o terapeuta pode sim trabalhar e cobrar, porque o terapeuta, gente, ele faz uma técnica, tá? Ele pode ou não usar a espiritualidade, isso vai depender, porque muitas vezes, por exemplo, quem faz acupuntura é uma técnica terapêutica e não tem nada a ver com a espiritualidade, certo? Ela vai nos meridianos e desbloqueia. Por exemplo, FT e outras técnicas. Então, terapeuta é da casa 6. E a espiritualidade é da casa 12. Da espiritualidade nós estamos falando do quê? Centro espírita, quem lida com o mundo dos espíritos. Falando do centro espírita, nós estamos falando em todas as religiões de cunho espiritualista, daquelas que acreditam que existe espírito. Porque tem religião aí que não acredita que tem espírito. Então, essa não tá na casa 12. Essa está na casa 9. Lá da casa 9. Tá bem? Bom, não basta ser uma religião para ser espiritualidade. Espiritualidade tem que acreditar em Deus e no mundo dos espíritos. Enfim, um papo muito complicado. Certo? Então, assim,
Para que você entenda melhor o seu Quiron, é necessário você ter o seu mapa em mãos, tá? Por quê? Porque tu tem que ver para quem ele tá fazendo quadratura, para quem ele tá fazendo oposição. Por exemplo, se tu tá na casa 1, a oposição natural é a casa 7. Então, tu vai ter problemas com a tua individualidade no Quiron e também com os grupos, porque tá em oposição. E assim sucessivamente. Se tu tem problema na casa 2, tu vai ter problema com a casa 8 e assim sucessivamente. Porque o mapa é assim, ó, ele é 12, tá? Então, o que acontece é que reflete aqui. Como reflete numa quadratura natural? Então, se tu tem problema na casa 1, a casa 4 segue, faz uma quadratura, tá? Então, nós temos oposição, quadraturas, nós temos quincúncio, que também é um efeito de irritabilidade também. Então, nós precisamos olhar todos os aspectos. Aí você consegue entender como é o seu processo de cura. Por exemplo, Quiron de casa 4 vai ter um problema também com a casa 10. Porque ele quer ser reconhecido em casa pela sua família, mas ele também quer ser reconhecido pela empresa. Então, ele também quer chegar ao lugar de chefia. Então, como é que tu vai responder para uma pessoa se ela tem condições de ser chefe ou não? Hoje, graças a Deus, conheço astrologia. Sei que não. Sei que ser chefe não é meu pastel. Eu tenho Quiron de casa 4, oposição a casa 10. Não vai ser, certo? Mas eu posso ser chefe, eu posso ser dona, eu posso ser, enfim, outros cargos em outros lugares, não dentro de uma instituição, né? Por exemplo, eu posso na faculdade, por exemplo, né, trilhar uma carreira para ser reitora. Entende? A gente não precisa focar na nossa ferida. A gente pode ver outros lados da questão. E nisso o mapa astral vai te ajudar bastante, né? E se não é comigo, é com uma outra astróloga. Mas enfim, como você pode ver, se por um ventura você se achou nessa explicação, sinta-se à vontade, né, de procurar um astrólogo, um mapa astral, né? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com os teus amigos, né? Eu vou deixar o meu telefone, tá? Eu sou de Porto Alegre, tá? E a maioria das pessoas que assistem me tem lá no Facebook. Facebook é Verônica Santos Pinheiro. É um Santos que tem um O com circunflexo, tá? Então, assim, eu tô para mudar o Instagram e também mudar o Facebook, lá botar meu telefone com DDD, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, escrevam um e-mail para veronicapinheiroresponde@gmail.com e mandem para mim DDD e telefone que eu te adiciono no WhatsApp e converso contigo, tá? E aí te explico, te ajudo e vamos iniciar uma jornada de cura. Então, muito obrigado pelos e-mails que têm me parabenizado e me feito questões. Muito obrigado por tudo. Curte, compartilha, certo? Compartilhem. Um bom final de semana, uma boa vida, uma boa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Namastê.